Boa noite, professor, tudo bom? Esse é o nosso grupo do trabalho de programação de sistemas. Nos reunimos hoje, nessa noite de sexta-feira, dia 20, para apresentar o nosso progresso e um pouquinho da falta dele também. Estou aqui com meus colegas Antônio Brum, Opa! com Gustavo Cunha, Oba. com a Duda, Ah, com o Rafael Boa noite, tudo bem? nosso amigo Victor Boa noite. e o Vitor sem o C. Boa noite. Então, cortando um pouco de caminho, o que a gente tem pronto e funciona é a interface gráfica. Não sei se já começou a transmissão, se não começou ainda. Não começou ainda? Não, ainda não. Aqui está aparecendo já. Pronto, temos a transmissão. Ok. Tá, o que temos funcionando de momento é essa interface gráfica. Existe uma janela, um viewport para enxergar os registradores, o acumulador, enquanto as operações acontecem. Tem os controles básicos da VM, que é para pausar, passar para a próxima instrução e passo a passo. Controle de velocidade da VM também. E a gente inseriu um editor de memória manual para caso a VM em modo parado, a gente consiga manualmente inserir os valores em cada posição de memória. A gente também tem a opção de carregar arquivos para dentro da memória, que no momento suporta arquivos TXT e binários, mas nessa interface a gente só consegue carregar TXT por enquanto. Ficando no OK, ele carrega a memória com o que tem dentro do arquivo. O nosso projeto ele também compila nas duas plataformas. Eu uso o Linux e esse aqui é ele rodando numa máquina virtual no Windows. É o mesmo arquivo, o mesmo sistema de build funciona para as duas plataformas, não precisa fazer setup nenhum, não tem nenhuma dependência específica de uma plataforma só. A gente fez um esforço bem grande para isso não ser necessário, especificamente ser simples de compilar nas duas plataformas. E a gente organizou tudo isso num GitHub, numa... como é que chama? Organização, né? Isso, uma É organization. uma organization. Isso, organization. A gente tem a organização e esse é o perfil do projeto, da VM. Aqui todos os integrantes e todo o histórico de commits do projeto. Já tem bastante coisa. Tem muito commit hoje, né? É muito commit hoje. Hoje, pessoal. A gente fez o máximo possível para apresentar uma coisa minimamente coesa, né? E... bom, nem tudo deu certo, né? O que deu certo é a gente ter conseguido compilar em mais de uma plataforma. O nosso perfil do Git ficou muito bonito, os elementos gráficos estão ali, mas a máquina virtual, bem, Ela não funciona. onde a gente começa, pessoal? Então, eu vou começar, vou falar da minha parte na VM. A gente dividiu o grupo em duas partes, né? Duas frentes de ataque. A UI, que para mexer com nosso framework em C++, e o pessoal que vai fazer o back-end, né? Que vai codar de fato a engine que vai rodar a VM. Se o trabalho está especificado há 3 semanas, 2 delas a gente estava fazendo o negócio rodar em 2 plataformas. E essa última semana, sim, que a gente meteu a mão no código. demorou um pouquinho pra fazer funcionar, mas deu tudo certo no final. Deu tudo certo. Tá funcionando nas plataformas, o negócio agora é ajustar a VM de fato. A parte boa é que no nosso grupo, né, de 8 pessoas, nós tínhamos, né, pessoas usuários de Linux de várias formas e usuários de Windows. Então a gente pelo menos teve certeza que funciona os dois. Bom, uma das dificuldades também na parte da VM foi entender os registradores. Alguns registradores a gente não sabia, a gente não conseguiu entender direito a funcionalidade deles, principalmente os registradores de uso geral. Isso. A gente chegou, né? Principalmente a forma de endereçar esses registradores, né? Existe alguma instrução específica para isso?
Eles entram em instruções específicas, eles podem ser em qualquer opção que aceita operandos, também aceita registradores. Essa divisão ficou um pouco confusa para a gente. Como é que a gente diferencia um registrador de uma posição de memória? O nosso jeito de resolver isso foi, pelo menos por enquanto, usar a pilha como intermediário. Então, se a gente quer usar os registradores de uso geral, a gente passa do acumulador para a pilha a gente desce para o registrador, que era a única especificação nas operações que definia registrador como sendo operando. Né? O pessoal da UI... Fazendo essas operações numa ordem correta, tu consegue colocar um valor no registrador específico, né? O problema fica quando a pilha fica cheia. Quando a pilha está cheia ou muito próxima de ficar cheia, não tem como usar os registradores extra. Isso. A gente tinha uma ideia também de fazer a engine da VM, que é a parte que executa de fato as operações, que vai na memória, pega o operando, decodifica, busca a instrução, executa a instrução, rodar numa thread separada da interface gráfica. E isso a gente também teve muita dificuldade de fazer funcionar. Tanto que a gente não conseguiu fazer funcionar. A gente não conseguiu fazer funcionar. A gente tá tendo muita dificuldade de fazer funcionar. A gente tá tendo. Mas no final que a gente tem uma grande coletânea... Opa, pode falar. Perdão. Não, eu ia comentar outra dificuldade que a gente encontrou, que foi a questão entre o... Como a gente tinha duas frentes agindo ao mesmo tempo, como nessa parte inicial, a gente estava dependendo um pouco um do outro, então a gente tinha que fazer parte de código que precisava do outro. Então isso foi meio difícil de começar, agora que a gente já integrou isso, já tem um pouco mais avançado, vai se tornar mais simples, né? Mas, por exemplo, era difícil ter uma noção de como os registradores estavam sendo passados ali, porque a gente não tinha eles ainda prontos no main, a gente não tinha o main, e aí conforme a gente foi ajustando, ficou melhor para testar depois. De fato, né? O que a gente tem é uma grande coletânea de funcionalidades quase prontas ou que estão apresentando algum bug. Isso, de certa forma, é positivo, né? Porque é mais fácil corrigir, às vezes, do que ter que inventar coisas, soluções novas. Não sei se fez sentido isso que eu acabei de falar, mas na minha cabeça faz sentido. O pessoal que trabalhou especificamente na UI, que é onde as coisas deram mais certo, tem alguma coisa a comentar? Bem, a UI a gente usou bastante, a gente usou a biblioteca Amgi e ela tem bastante coisa pronta, assim, muito fácil de usar, ela é muito fácil de usar. Eu acho que a maior dificuldade foi por causa que a gente se dividiu, a galera da UI, e daí, como cada um foi fazendo coisas separadas, na hora de juntar deu uma complicada, porque meio que cada um tinha feito do seu jeito. E daí também tem a questão que o Victor comentou, que é como a gente não tinha a VM, nada da VM ainda, a gente meio que ficou adivinhando como é que ia funcionar algumas coisas. E imagino que o pessoal da VM também, né, não tinha uma ideia, não tinha nenhuma representação visual, eles também ficaram meio perdidos. Sim, na minha parte também eu fiquei com o editor de memória na UI. E a maior dificuldade, assim, eu acho que eu tive foi na hora de fazer o sistema de arquivos, porque como eu uso Windows, pra mim estava funcionando, mas aí eu passei pros colegas e pra eles no Linux não estava funcionando. Então a gente teve que encontrar uma forma, né, de funcionar bem pros dois sistemas. Mas fora isso, acho que a gente se dividiu, essa forma de a gente se dividir até fluiu bem o trabalho, né? No final a gente conseguiu fazer as janelinhas funcionarem juntas. Então, a princípio, eu acho que a UI está bem encaminhada. Eu acho que a grande dificuldade da integração é nesse início, porque a VM é o principal, onde as coisas vão acontecer, e quando ela estiver 100% funcional e pronta, vai ficar mais fácil de trabalhar em paralelo a UI e o back-end, porque são coisas que são menos integradas, né? Sim. Para que fique claro, né, a dificuldade de cada parte é que para desenvolver a VM, que dá muito problema de acesso indevido à memória, instruções que não fazem exatamente o que a gente quer, a gente precisa de um feedback. E o feedback seria fazer várias funções de debug que a gente ia ter que botar fora depois, ou muito possivelmente implementar coisas de um jeito que não seria legível pelo pessoal da UI. Por outro lado, o pessoal da UI precisava da nossa parte pronta para, de fato, fazer os elementos gráficos que eles têm em mente funcionar. Então é uma relação de interdependência, fica um pouco complicado sem ter pelo menos um esqueleto de cada parte pronta. Como é que estão de tempo, Gustavo? 10 minutos agora. Então fechou, tchau!
Valeu, galerinha. Yay. Tchau, tchau, boa noite.